Bom dia, amadas inteligências. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Bom dia. Coisa boa. Prossigamos com a história de Moisés do Nilo. Êxodo capítulo 5. Quinto capítulo do livro de Êxodo. Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Quem é esse tal Senhor Deus? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir os hebreus. Esse Deus de vocês aí, para mim, é nada, falou o Faraó. Eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, o Faraó: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Que papo é esse? Que conversa é essa? Vocês querem libertar os meus escravos? Aqueles que produzem a minha riqueza? É isso mesmo? E vocês estão viajando. Foi o que disse Faraó. Os meus escravos são meus escravos, minhas posses, minhas propriedades, meus instrumentos de trabalho. Eles produzem a minha riqueza. Jamais deixarei os meus escravos irem à libertação. Faraó aflige os israelitas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. A subsistência deles é com eles. A gente não vai nem fornecer mais materiais, nem alimentos. Eles que busquem os elementos de matérias-primas para fazerem a produção para nós, e eles mesmos que cultivem os seus alimentos. Cortei todo tipo de ajuda ao povo hebreu. Não quero nem mais manter os meus escravos, eles que se mantenham. O sentido é esse. Lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, são vagabundos, fazem nada. Trabalham para mim e o resto do tempo não fazem nada. Ficam fazendo aquele comércio ali e se desenvolvendo economicamente, expandindo o seu comércio. Muito tempo. Se eu pudesse, 24 horas do dia, escravidão imposta ao povo hebreu, porque eles são ociosos. Esse é o sentido. Por isso, clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Até tempo para adorar a Deus eles têm. Vagabundos. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó:
eu não vos darei palha, nem alimento, nem manutenção de nada. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Agora a escravidão vai ser num ritmo e numa intensidade cada vez mais pesada. Agora vocês vão sentir o que é o peso da mão do faraó. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Mesmo tendo que prover as matérias-primas e os seus alimentos, vocês vão ter de trabalhar ainda mais. Agora serão 24 horas do dia de trabalho. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Agora que o sacrifício está sendo maior, é que vocês vão ter de produzir mais, e vocês não estão produzindo. Estão anotadas as dívidas. Descontarei as dívidas. Terrível, terrível. Que aperto o povo hebreu estava sofrendo. Que aperto. Até tomarei um cafezinho. Produzindo mais num ritmo cada vez mais intenso de escravidão e sendo tomados como vagabundos, como ociosos. Que pecado! Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem culpa. Todo esse sofrimento que você está sofrendo, que vocês estão sofrendo, é culpa de vocês mesmos. Vagabundos, ociosos. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Até tempo para adorar a Deus vocês têm, vagabundos. E depois, agora, trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição tremenda, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Tudo está anotado, tudo está anotado para ser devidamente descontado. Não será nada abonado. Olha que escravidão estava sendo imposta ao povo hebreu no Egito. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Nosso sofrimento é tremendo, não aguentamos mais. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Foi só o Senhor falar comigo e o sofrimento deles pioraram, o sofrimento deles piorou. As aflições deles pioraram. Tá tudo dando errado, Deus. E agora? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo ainda mais, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Primeiro versículo do capítulo 6, para fecharmos este vídeo. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra.
esse sofrimento que vocês estão sofrendo ainda mais agora, tendo de produzir mais, tendo descontadas dívidas injustamente, são os indícios de que a vitória está muito perto. É isso que Deus quis dizer a Moisés. Tá ficando pior, é porque vai melhorar. É isso. E no próximo vídeo, leremos o capítulo 6. Deus promete livrar os israelitas. Amém. Viva a literatura, viva a cultura, viva o letramento cultural, viva a Bíblia Sagrada, um grande livro, o maior livro da antropologia do Ocidente da Terra. Sem ele, não compreendemos muito do que acontece nas nossas relações sociais. Leiamo-lo. É isso. Viva a Escola de Campeões. Amém, amém e amém.